Boa tarde a todos. Gostaria nesse vídeo de apresentar um exemplo de um mapa de processo usando simplesmente o Excel, uma planilha de Excel. Toda empresa deve ter seus processos claramente identificados e cada um dos processos deve ter um mapa, e nós sugerimos este tipo de mapa. Nele a gente apresenta entradas, saídas, tudo que são os produtos desse processo, o que é que esse processo produz nas saídas, as entradas para ele poder gerar esses produtos, com quem, as pessoas que fazem esse processo funcionar, incluindo responsabilidade, autoridade e conhecimentos conforme a versão 2015 da ISO 9001, com o que é a infraestrutura para esse processo funcionar, o como seriam critérios e métodos, ou procedimentos, instruções de trabalho, etc. E o controle, monitoramento e medição desse processo. O como que esse processo está sendo eficaz ou não em atingir seus objetivos. E os riscos do processo. Numa outra apresentação eu mostrei que risco de processo pode ser feito, riscos podem ser identificados em relação a objetivos da organização, ou seja, através da identificação do contexto da organização, se identifica pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades, dali saem objetivos e em cima desses objetivos se criam os riscos e a gestão desses riscos para esses objetivos não serem claramente atingidos. Aqui no caso nós estamos fazendo riscos em relação ao processo, vocês entenderão. É uma planilha, uma simples planilha Excel, mas é uma informação documentada, tem revisão, a data, tem aprovador, elaborador, etc. O conteúdo deste exemplo é apenas um exemplo, tá? Então não é detalhado, é mais para mostrar a ferramenta, o uso da ferramenta. Aqui nós estamos dizendo que é o mapa de processo do processo garantia da qualidade, pode ser do processo de compras, pode ser de um processo produtivo, pode ser do processo da alta direção. Cada um processo deve ter uma planilha dessas, mostrando todas essas entradas, saídas, com quem, com o que, como, controle, etc., que nós veremos agora detalhadamente. Então vamos começar com entradas e saídas. Então aqui no lado direito nós temos as saídas do processo, no caso aqui o processo chama de garantia da qualidade, onde nós temos os produtos, que seria o programa de auditorias, o plano de auditorias, a reunião de análise crítica com a alta direção planejada por esse processo, o controle de relatório de ações corretivas atualizadas, auditorias executadas e assim por diante. Cada um desses produtos tem clientes externos ou internos que vão receber esses produtos, que a gente coloca aqui na direita como clientes. Isso aqui chama CIPOC, Supplier, Input, Process, Output, Customers. Então nós temos aqui quais são os clientes desses produtos. Para ter esses produtos, ou seja, essas saídas desse processo, nós temos essas entradas, nós precisamos ter isto, entrada, para ter isto, saída. E quem fornece essas entradas, que seriam os fornecedores de cada uma das entradas. Está numerado 1, 2, 3 para ter uma correlação com as entradas e com quem são fornecedores e quem são clientes. Aqui no meio nós temos o macro fluxo do processo. E existem algumas empresas que fornecem softwares para mapeamento de processos, mas esses softwares são muito voltados para um fluxo do processo. E fluxos gigantes com um monte de caixas amarradas em outros monte de caixas que leva a ninguém ler, a ninguém ver. Então aqui nós temos um macro fluxo bem básico, mostrando as saídas, mostrando os clientes, as entradas e quem fornece essas entradas. Aí nós vamos no com quem são as pessoas que fazem parte desse processo. Aqui só algumas, num exemplo para esse processo de garantia da qualidade. Colocamos o gerente, um analista da qualidade, um estagiário e os auditores internos. Só preenchendo aqui a responsabilidade e a autoridade. Então a responsabilidade do gerente é garantir resultados do processo, e para isso ele tem que ter uma autoridade. Ele pode aplicar seus conhecimentos e competências com liberdade, ele pode representar a alta direção na tomada de decisões em relação à eficácia do SGQ e assim por diante. Ou seja,
o que é lhe dado de autoridade pela organização para que ele possa responder por essa responsabilidade. Na versão 2015 da norma ISO 9001, se fala bem disso, responsabilidade, autoridade e também conhecimento e retenção do conhecimento. O que seria esse conhecimento? O conhecimento que pode impactar a conformidade do sistema de gestão da qualidade. Então não é todo o conhecimento daquele cargo gerente que tem que estar aqui, a empresa que define, a que tem autoridade para isso. Mas só que quando coloca aqui o conhecimento que deve ser considerado, tem que colocar qual é a retenção desse conhecimento. Então uma retenção pode ser um treinamento de 2 pessoas naquele mesmo conhecimento. Se uma pessoa sair da empresa, o conhecimento não é perdido, ou pegar aquele conhecimento que está na cabeça da pessoa, do profissional, e passar esse conhecimento para o papel, para uma instituição de trabalho, para um dashboard, etc., que foi o nosso exemplo aqui. Para ter o conhecimento desse gerente da garantia da qualidade, seria medições e monitoramento dos processos de escopo do SGQ e a eficácia. Se esse gerente for embora, quem mais tem essa informação, as medições e monitoramento? Nós criamos um dashboard de gestão e eficácia do SGQ com acesso pela alta direção e pelo analista da qualidade. Ou seja, se o gerente sair da empresa, o conhecimento continua lá no dashboard com toda a eficácia ao longo do período, etc., com acesso tanto à alta direção, que está acima do gerente, como o analista da qualidade, que pode continuar o processo e treinar o próximo gerente. Isto é um exemplo do conhecimento e retenção do conhecimento. Então, nessa matriz Excel do processo específico garantia da qualidade, nós estamos colocando responsabilidade, autoridade, conhecimento, retenção do conhecimento, entradas, saídas. São vários requisitos da norma ISO 9001-2015 numa única planilha, numa única matriz Excel. Aí nós temos com o que? Seria a infraestrutura necessária para o processo garantia da qualidade funcionar. Então nós temos aqui um exemplo: o notebook, desktop, telefone, o dashboard, a sala de reuniões, são todas as infraestruturas necessárias. A descrição de cada uma delas, a identificação de cada uma delas, a manutenção. Então, por exemplo, nós temos no processo garantia da qualidade 3 telefones marca X. Tem a identificação dos telefones. Ah, mas deu pane num dos telefones. Qual o ramal e quem que trata disso? Vamos ligar para o ramal 3371, falar com o Marco para ele resolver o problema do T0188. Então, esse é um exemplo de como a gente pode ter aqui também documentada a infraestrutura necessária. Depois, nós temos o como, que seria critérios, métodos, instruções de trabalho e etc., para o processo poder funcionar. Então, nós temos, por exemplo, esta própria planilha em Excel, chamada mapa do processo da garantia da qualidade, é um mapa. Nós temos o procedimento de auditorias internas e de certificação, o qual detalha planejamento, execução e encerramento das auditorias, que é um procedimento, revisão 1 da data tal. Nós podemos ter instruções de trabalho, nós podemos ter vários comos aqui. E nós temos finalmente o controle, que seria a evidência de que esse processo funciona. Então, por exemplo, nós temos objetivos definidos aqui. Esses objetivos estão relacionados com essa referência que é a saída do processo. Então, por exemplo, referência 9, vamos voltar nas saídas aqui. 9, daqui tem em vermelho, ó, análise crítica de dados periódica, que é a medição da eficácia do SGQ. Então, lá na identificação do contexto da organização, foi identificado esse objetivo aqui. Opa, desculpem. Foi identificado esse objetivo, melhoria contínua da eficácia do SGQ. Esse é um objetivo estratégico da organização, que está correlacionado com a saída da qualidade, a saída 9, que é o produto da qualidade. A mesma coisa, rendimento das auditorias, é um objetivo identificado no contexto da organização, objetivo, portanto, da organização estratégico, que está relacionado a 2 saídas da garantia da qualidade, 5 e 7, que são a própria auditoria executada e os relatórios de ação corretiva abertos para as não conformidades.
Ou seja, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos relacionando os objetivos da organização com o processo de garantia da qualidade, com as saídas do mesmo. Podemos fazer a análise diretamente aqui ou também pela referência do processo. Esse KPI, está aqui a identificação do KPI, o período ele é trimestral, o como, através de reuniões mensais do Comitê da Qualidade para análise crítica das metas e ações corretivas. E quais são os recursos necessários para esse objetivo. Disponibilidade dos gestores para essas reuniões e 2 horas da sala disponível para ter a reunião por mês. E rendimento das auditorias, é o outro objetivo, que está relacionado com a saída 5 e 7. Após 5 dias após cada auditoria, até 5 dias após cada auditoria, como fazendo reuniões de ações corretivas com os gestores de cada processo auditado para a devida identificação das causas e ações corretivas. Quais são os recursos? A disponibilidade dos gestores. Então aqui nós temos o como se mede a eficácia do sistema do processo de garantia da qualidade. E finalmente a cereja do bolo, que são os riscos do processo, que é um requisito da versão 2015 da norma ISO 9001. Aqui nós temos os mesmos objetivos mostrados há pouco, com as mesmas referências com a saída deste processo de garantia da qualidade, e aí nós identificamos qual é o perigo para a melhoria contínua da eficácia do SGQ. Baixa eficácia do mesmo. Qual a possível causa? Metas não alcançadas e aumento das não conformidades. Então nós estamos vendo vários indicadores do sistema de gestão não sendo alcançadas, as metas, portanto, não temos melhoria contínua da eficácia, pelo contrário. E qual é a consequência? Os stakeholders, as partes interessadas, insatisfeitas, portanto, queda na qualidade. Se nós estamos tendo várias metas não sendo atingidas, a queda na qualidade do sistema de gestão vai ser provavelmente alto. Aí nós temos a probabilidade e a consequência. Qual é a probabilidade? Nós temos essa tabelinha que mostra aqui pelo 4, que nós identificamos como uma provável ocorrência na maioria das circunstâncias. Então, uma probabilidade 4. E colocamos na consequência 8, que seria uma consequência maior. Prejuízos, atende várias partes interessadas, vários stakeholders, necessidade de grandes ações envolvendo outros processos. Aqui nós estamos falando da eficácia do SGQ, ou seja, se as metas não estão sendo alcançadas, vários processos, incluindo clientes externos, também não estão satisfeitos. Então, por isso a consequência aqui foi considerada alta. Aqui multiplica a probabilidade por consequência, nós temos o número de risco inerente. 32, se a gente vier nessa tabelinha aqui, está na faixa vermelha. Maior, é intolerável, ou seja, risco tão alto que requer ação importante e urgente para reduzir sua magnitude. Ou vai ser vermelho no evitar, ou vai ser reduzir. Aqui é evitar, porque afeta clientes e os principais stakeholders. Está aqui evitar. A ação, tratar a eficácia dessas ações corretivas junto aos gestores. Ou seja, se estamos tendo baixa eficácia do SGQ porque as metas não são alcançadas e estamos aumentando a não conformidade, vamos tratar identificando as raízes dessas não conformidades, identificando corretamente a raiz e, portanto, tendo ações corretivas eficazes. Quando? Todo dia 15 de cada mês, que é após a medição das metas, né? Aqui, com essas ações, o que é que a gente pode conseguir? Pode baixar a probabilidade de 4 para 3. Isso é uma análise que o grupo faz, os gestores, mais a alta direção. A consequência continua a mesma, por quê? Porque, mesmo baixando de 4 para 3, eu posso ter um indicador não sendo atingido, uma meta não sendo atingida, e vai continuar, a consequência vai ser alta. Então, aqui não tem como baixar a consequência, é muito mais fácil lidar com a probabilidade. Aí nós conseguimos um nível de risco residual de 24, ou seja, do risco inerente para o residual,
baixamos em 8 pontos de controle. Conseguimos baixar a previsão de risco. Isso aqui é uma identificação de risco. Aqui, com a ação mitigadora e o acompanhamento dela, que é o status, nós vamos ter a gestão do risco. Aqui está dizendo que está em andamento, é uma ação contínua. No exemplo aqui embaixo, o rendimento das auditorias, qual é o perigo? Não agregar valor ao SGQ, ser uma auditoria apenas para ter o certificado. A causa, ações corretivas e oportunidades não trabalhadas, que foram identificadas na auditoria. A mesma consequência, stakeholders insatisfeitos e queda na qualidade. Aqui mais um exemplo de que controle da qualidade, muito usado em linhas de produção, é totalmente diferente da garantia da qualidade. Aqui nós estamos tendo queda na qualidade, não é por causa do produto que não foi bem montado ou porque deu erro na produção. É meta de indicador fora do sistema, fora da eficácia. Tá? Então, a garantia da qualidade é tão ou quanto mais importante que o controle da qualidade. Aqui o exemplo nós demos 3 na probabilidade, que seria possível, pode ocorrer em algum momento. Nós demos a mesma consequência 8, portanto o número de risco inerente 24, continuando no vermelho, é mais um vermelhinho. Só que aqui na redução, através da mesma ação, tratar a eficácia das ações, ou seja, estar junto aos gestores que tiveram não conformidade na auditoria, estar junto com eles para ensiná-los a identificar corretamente as causas e ter ações corretivas eficazes para poder fechar os hacks. Nós mantivemos a mesma probabilidade, mas conseguimos baixar a consequência, ou seja, baixamos de 24 no vermelho para 6 o número de risco residual no amarelo. Está aqui 6 no amarelo, então foi para um nível menor, com 18 pontos de controle de redução. E aí nós somando o total aqui, nós tínhamos 56 número de risco inerente, baixamos para 30, uma redução de 26 pontos de controle. Ou seja, em 2 objetivos estratégicos da empresa, nós amarramos com as saídas da garantia da qualidade, produtos do processo de garantia da qualidade, identificamos o risco. Aqui nós temos o perigo, perigo com causa, consequência, probabilidade e consequência, nós temos o risco. A resposta que tem que ser feita, aqui pode ser, se vocês olharem na tabela aqui embaixo, pode ser evitar, reduzir, pode ser compartilhar, aceitar. O que seria compartilhar um risco? Por exemplo, a empresa identificou um risco e vai compartilhar com uma empresa seguradora. Então, ela compartilhou o risco com a seguradora. Se der algum problema, a seguradora vai estar ajudando. E o aceitar, a empresa pode aceitar o risco. E nenhum auditor tem autoridade para abrir uma não conformidade para a empresa, porque a empresa decidiu aceitar o risco. Ela sabe do risco e a alta direção definiu, não, nós vamos assim mesmo em frente com esse risco. Aceite o risco. Tá? Então, essas são as várias respostas que se pode dar a um risco. E as ações mitigadoras que devem ser tratadas para ou baixar a probabilidade ou baixar a consequência. Então vocês viram numa simples matriz Excel, como a gente, através do diagrama de tartaruga, muito usado no mercado, a gente consegue tratar todo o mapeamento do processo. Simples, intuitivo e inclusive levando em consideração vários requisitos ao mesmo tempo da norma ISO 9001 versão 2015. Era isso que eu queria mostrar. Muito obrigado pela atenção e estamos à disposição.